Graça e paz, meus irmãos, uma noite abençoada a todos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. As Escrituras dizem assim, a partir da segunda parte do verso 31 do capítulo 12. E eu passo a mostrar-vos ainda o caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Vamos orar? Senhor, diante da Tua palavra nós estamos mais uma vez. E estamos, Senhor, com o desejo em nós de aprender, Senhor, do Senhor, aprender, Senhor, da Tua vontade, aprender a direção do Teu querer para a vida de cada um de nós. Para isso precisamos da Tua iluminação, Pai. Nos dê esta iluminação. Clareie, Senhor, o nosso entendimento, o nosso pensamento. Clareie-nos, Deus, diante do Senhor, diante da Tua verdade. Com gratidão, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino do nosso inário e voltamos para continuar refletindo na verdade do Deus Todo-Poderoso, refletindo na Sua palavra. Jesus, quão infinito é teu divino amor, além do nosso alcance, profundo é seu valor. Os céus por nós deixaste, vieste aqui morrer,
aflições e dor. É suave conservir-te, bendito Salvador. Amém. Nós continuamos estudando as cartas de Paulo à igreja de Corinto. Paulo escreveu, conhecidamente pelo registro que ele mesmo faz, 4 cartas a essa igreja. 2 delas estão preservadas, primeira e segunda carta que ele escreve aos Coríntios. Não necessariamente essas 4 vêm nessa ordem, a primeira e a segunda estão aqui, a terceira e a quarta se perderam. Nós temos 2 escritos por Paulo em forma de epístolas, de cartas. E, meus irmãos, nós sabemos que Paulo está respondendo a questões que envolvem o problema da igreja na sua primeira carta. Na sua segunda carta, ele vai defender o seu apostolado, porque muitos estavam duvidando da sua autoridade apostólica e muitos, seguramente, porque foram advertidos duramente por Paulo, e uma dessas cartas que Deus não preservou a nós. Carta inspirada, cremos nisso. E eles estão, então, colocando em xeque a autoridade de Paulo. Paulo, como um apóstolo do Senhor, com a autoridade que Deus lhe concede, ele está escrevendo à igreja, respondendo às questões que estavam trazendo grande dificuldade para o relacionamento entre os irmãos e respondendo aquilo que chegou até ele por informação, mostrando que a igreja ela estava dividida dentro da preferência com relação à sua liderança, aos líderes que passaram ou não por lá. E, irmãos, ainda vimos, examinando o capítulo de número 11, e aquela igreja, ela celebrava a festa do amor sem amor. No começo tudo foi muito bom. No começo havia uma relação realmente de igualdade, mas que passo a passo foi perdendo-se e trazendo o que já era característico dentro daquela comunidade. Os grupos que já estavam que já existiam dentro dela, que o que faltava somente era ser evidenciado. Esses grupos se evidenciam quando nós olhamos e analisamos o contexto da reunião que eles faziam, onde eles celebravam a ceia, aquela chamada festa do amor. E uma igreja, ali tínhamos uma igreja cheia das qualidades de Deus, os dons, assim como temos hoje, e cremos que, da mesma forma, Deus tem concedido dons ao seu povo, dons à sua igreja, porque este é um instrumento que Deus usa para que a igreja mutuamente ela cresça, ela se fortaleça. No entanto, o que existe para unir, ele pode também dividir. Isso estava acontecendo com a igreja de Corinto, e eles estavam divididos. Eles estavam fazendo diferença entre eles estavam supervalorizando alguns dons e minimizando outros. Alguns caíram no superlativo, dons que eles entendiam serem os mais importantes, os dons mais valiosos, os dons que traziam evidência dentro da comunidade. Os outros dons, eles estavam lá, mas não eram tão valiosos, importantes, e não traziam tanto destaque como aqueles que eram os chamados por nós de dons espetaculares. Vamos olhar um pouco para esse capítulo de número 13. Olhamos o capítulo 12, 13, 14. Nós temos o capítulo 12. No capítulo 12, Paulo tratando desta relação, mostrando que a igreja ela tem uma organicidade, é um corpo orgânico, e um corpo orgânico que se
que está interrelacionado e que interdepende. As suas partes são dependentes totalmente uma das outras. E elas precisam viver de forma harmoniosa. E no capítulo 14, nós observamos Paulo ainda falando a respeito dos dons, quando ele mostra que o dom de profecia, ou de anunciar a palavra de Deus, ele é superior ao dom de línguas. E parece que o capítulo 13, ele está suspenso entre esses dois capítulos, em termos de conteúdo, em termos de assunto. Mas ao contrário de tudo isso, ele está presente dentro de um ponto essencial de nevralgia daquela igreja. Ele está inserido intencionalmente por Paulo para mostrar que, mesmo que se tenha todos os dons que se podem conhecer, mesmo que se faça muito, se o lastro não for um único lastro, tudo se perde, tudo deixa de existir dentro dos propósitos estabelecidos por Deus. Ele fala sobre o amor. Amor, essa palavra, em nossa língua, na língua portuguesa, ela tem ganhado conotações diferentes e precisa ser muito bem entendida dentro do seu contexto, porque uma única palavra, ela tem um significado, outro significado, um pouco diferente da organização da linguagem grega e a relação dentro da comunidade. Dentro da estrutura linguística grega, três palavras identificam o amor e cada uma delas identificando o amor dentro de um segmento. Pelo menos essas três de maior, que são de importância e de valor para que nós estamos estudando e também dentro das escrituras, dentro do grego falado e escrito naquele tempo. Existe o amor philos, e essa palavra philos, quando se falava sobre esse amor, estava se referindo ao amor entre duas pessoas, entre dois amigos. A palavra eros, que vem dar origem à palavra erotismo, e dentro de um contexto bem próprio, era o amor que estava presente na vida de um casal, de um homem e de uma mulher, dentro da vida conjugal, sabendo que ela tem uma extensão também fora. Mas vamos tomar aqui dentro do que Deus tem nos orientado. E o amor ágape, esse amor que é um amor altruísta, que é o amor sem reservas, que é o amor que qualifica e define o ser de Deus. 1 João 4:8 diz que Deus é amor. Nós observamos, meus irmãos, o Evangelho de João, a primeira, a segunda, a terceira carta que ele escreve, e os seus escritos, eles existem, foram redigidos para defender a humanidade de Jesus, afirmando que, de fato, ele era homem 100% e Deus 100%, combatendo a relação do gnosticismo, que afirmava que, como era um pensamento grego no seu tempo, que a matéria ela era em si má. E desta forma, meus irmãos, nós observamos muito o evangelista João falando sobre esta relação, identificando Deus, Pai, identificando Deus o Filho, identificando Deus o Espírito Santo, mostrando que a essência do Deus Todo-Poderoso, ela firma-se nos seus atributos, e um desses atributos que identifica Deus é o seu amor. Deus é amor. E é com base nesse amor que João orienta-nos a amarmos uns aos outros. Irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele fez um resumo, um apanhado de toda a verdade
do Evangelho, essa boa nova de Deus. E diz que tudo se funda e se firma dentro de uma relação de amor que acontece numa obrigação que há entre nós e o nosso Deus e entre nós e as pessoas que estão à nossa volta. O resumo dos 10 mandamentos que estão divididos em duas partes. Quando Jesus é interrogado sobre o maior dos mandamentos, ele diz: o maior de todos os mandamentos é o amor a Deus sobre todas as coisas. E o outro semelhante a esse é amar ao próximo como a si mesmo. Sim, Wald voltando agora. Probleminha técnico. Nós estamos vivendo, meus irmãos, em um período de tempo de um individualismo muito grande. Nós estamos mais distantes uns dos outros, mesmo estando perto. Nós estamos nos tornando mais distantes, mais individualistas, e viver a unidade que a igreja precisa viver dentro da união que Deus estabelece para que nós vivamos, meus irmãos, tem sido com certeza um desafio muito grande. Uma pesquisa que saiu na revista Educação, uma revista eletrônica de 2018, ela diz que quase metade dos jovens da nossa época, esses jovens consideram o celular o seu melhor amigo. Quase metade, entre 45% e 50%. Com isso, a gente vai observar que a união entre nós, ela está sendo sabotada todo dia. E as razões são razões das mais diversas, meus irmãos. Nossa sociedade, ela sempre esteve dividida, desde Adão, em subculturas, em grupos que se reúnem, se unem em torno de hábitos diferentes que eles compartilham, de valores culturais, de estilos de música, ideologia que está tão presente no nosso tempo, e outros valores, meus irmãos, que são parecidos com esse e que têm mostrado essa subdivisão cultural. O grande problema que a gente enfrenta é que essas subculturas, quando elas se tornam radicais, quando elas são invadidas por uma situação de intolerância, meus irmãos, elas geram ódio, elas geram divisões, elas geram conflitos que acabam separando e distanciando ainda mais as pessoas. Nós temos isso acontecendo também dentro das comunidades da fé, dentro das nossas igrejas. E nós precisamos estar precavidos para que essa diferença que existe naturalmente entre nós não venha a causar mais divisão do que a gente já tem, mais divisões do que nós estamos vivendo dentro do nosso tempo. Nós estamos vivendo, sim, de maneira dividida, faccionada, e nós precisamos prestar atenção em tudo isso, e nós precisamos estar precavidos para que isso, de fato, não venha a nos afetar e nos separar ainda mais. Unidade nunca pode ser entendida como uniformidade. Não é, meus irmãos. Unidade não significa que todos têm que pensar, ser e agir da mesma maneira. Isso não é absolutamente unidade. Porque, afinal de contas,
nós somos pessoas diferentes. Então nós precisamos aprender a viver a unidade que temos em Cristo e viver essa unidade em união, de maneira que nós estejamos juntos, saibamos amar, respeitar e entender que essa diferença ela é saudável dentro do corpo de Cristo e que essa diferença é o que nos ajuda a amadurecer na direção do nosso Deus. A igreja de Corinto ela viveu esse desafio e viveu bem de perto. E o grande desafio dela foi de viver a união dentro da unidade na relação da vida que precisavam ter com o Deus Todo-Poderoso. Uma igreja que existe na unidade porque ela foi gerada por Deus. Uma igreja que tem que viver em união e viver em união demonstrando exatamente que aí está a relação da vida com Deus ou da espiritualidade cristã. Irmãos, Paulo, ele faz uma afirmação. Ele afirma que somente através do amor se torna possível perseverar dentro dessa unidade. Porque perseverar dentro dessa unidade é alcançar a maturidade na fé. Ou a maturidade cristã, como nós chamamos. É essencial, meus irmãos. O amor, ele é essencial. E é por isso que ele fala sobre o amor no capítulo 13, dentre os pontos de maior divisão daquela igreja, que envolvia a prática dos seus dons, um se tornando, entendendo ser melhor que o outro, mais importante ou mais valioso. O capítulo 12, no verso 31, ele termina com um conselho de Paulo. Ele diz assim, a primeira parte, a segunda parte, quando eu fiz a leitura, nós lemos. Ele diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurem com zelo os melhores dons. E ele continua, e eu passo a mostrar a vocês um caminho excelente, um caminho que deve-se trilhar para se encontrar esses dons. O apóstolo Paulo está fazendo o quê? Se não, meus irmãos, corrigir a distorção de entendimento que aqueles nossos irmãos estavam tendo sobre a realidade dos dons espirituais. Irmãos, Paulo está corrigindo aquela distorção que estava trazendo problema dentro daquela comunidade. Aquela sociedade de fé estava entendendo de maneira completamente equivocada a relação dos dons. Ela estava vendo de forma alterada, distorcida. Afinal de contas, meus irmãos, Jesus disse que uma casa dividida ela não pode se manter em pé. A disputa entre os irmãos ou as disputas que existiam dentro da igreja tinham que parar, tinham que cessar. Era preciso colocar um ponto final em tudo aquilo. E como colocar um ponto final se não ensinando aqueles nossos irmãos que deveriam amar uns aos outros, não com o amor filéu simplesmente, ou com o amor eros, com amor filos ou com amor eros, mas com aquele amor que chamamos amor ágape. Meus irmãos, quando pessoas procuram destaque, quando elas estão querendo aparecer, quando elas estão querendo estar em evidência, nós vamos com certeza encontrar entre esta e outras pessoas situações de distanciar uma da outra, de pisotear, de puxar o tapete, colocar no chão. E isso, meus irmãos, tem causado muito ferimento, e o ferimento é mútuo. Porque a mão que bate no rosto é a mão que machuca o rosto e é a mão que se machuca no rosto.
mutuamente, quando isso acontece, nós vamos ver que os dois lados eles acabam saindo machucados. Não pode, de forma nenhuma, não poderia e não deveria ser os dons que Deus nos dá o combustível para fazer com que o orgulho ele aumente, ele cresça e ele ganhe proporção maior dentro da vida que a gente tem nos nossos relacionamentos. Não pode. Os dons que foram dados para ajudar o outro a crescer, eles agora estão sendo usados para auto-engrandecer. E vamos contar que é um combustívelzinho inflamável, e muito inflamável. Um combustívelzinho muito fácil para pegar fogo. Então, qual o caminho para tornar esses dons vantajosos e edificantes para a Igreja de Cristo? Qual é o caminho? Paulo está dizendo: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo mais excelente. Paulo ele torna muito claro que esse caminho único e possível para que isso aconteça é o amor. Amor ágape. Amor altruísta. Amor de se dar pelo outro. Esse amor que é a essência do Evangelho. Amor de Deus para conosco, amor de Cristo para conosco, amor do Espírito para conosco. E o amor altruísta, porque nós não tínhamos o que dar em retorno. Nada. Ele se deu por nós pelas necessidades que nós tínhamos. Uma coisa que é importante. Eu vou usar a palavra dons espetaculares aqui. Assim o nosso tempo entendeu e assim por décadas ele foi chamado. O amor, meus irmãos, 100% ele é preferível do que qualquer um desses dons espetaculares, que assim chamamos. É preferível amar do que ficar manifestando um desses dons espetaculares. Por quê? Porque o amor é esse caminho sobre modo excelente, meus irmãos. Olha só. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente. Um caminho, acima de tudo, excelente. E esse caminho sobre modo excelente, Paulo, com muita propriedade, inspirado por Deus, descreve aqui nesse capítulo de número 13. Irmãos, o amor ele é superior a tudo. Superioridade do amor. Olha o que ele diz. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Paulo, meus irmãos, está aqui chamando a nossa atenção e mostrando que os dons dados por Deus, eles têm que contribuir para que a igreja caminhe bem, para que haja bem-estar na igreja e não mal-estar. Agora, isso só vai ser possível quando cada um de nós, exercer o dom que Deus deu, apoiado, sustentado e abalizado pelo amor. Se não acontecer isso, a prática dos dons ela vai separar, ela vai machucar, ela vai agredir, ela vai entristecer. Voltamos aqui. Para Paulo, e Paulo é inspirado por Deus, significa que para Deus o caminho sobre modo excelente para a vida que nós precisamos ter não é outro, não há outro que não seja o próprio amor.
A nossa vida ela tem muito mais a ver, meus irmãos, com o amor que temos para com as pessoas do que com a quantidade de dons que nós entendemos ter ou que, de fato, nós podemos ter. A vida madura, a vida espiritual, ela está muito mais relacionada com a maneira como vivemos com as pessoas, maneira como nós as amamos ou não. Paulo, ele nos diz aqui que Deus nos concedeu dons. Agora, ele diz, ainda que eu tenha todos esses dons, ainda que eu tenha, se não tiver amor, não vale absolutamente nada. É inútil tê-los. Irmãos, como uma pessoa é melhor conhecida como uma seguidora de Jesus? Não há dúvida alguma que ela vai se tornar mais conhecida como uma seguidora de Jesus na prática dos dons dados pelo Espírito. Na prática, meus irmãos, daquele fruto que o Espírito produziu no seu coração. E Paulo, ele diz que o amor é superior a qualquer outra coisa, até mesmo, com aspas, a falar a língua dos anjos, ao dom de profetizar, ao dom de conhecimento ou ao dom da fé. Esse amor é superior absoluto sobre tudo isso. Sem amor, meus irmãos, as nossas palavras elas se esvaziam. Quem pode falar muito bem, pode falar muito bonito, mas se não houver amor por trás, serão palavras vazias jogadas ao vento. E Paulo diz que sem amor, nada disso de fato vale. Nós não podemos perder de vista que o nosso referencial, meus irmãos, não somos nós. Nós não somos o nosso próprio referencial. O nosso referencial é o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem recebe esses dons diante de si como um sacrifício vivo, santo e agradável, nossas ações. Deus é o nosso referencial. É Ele, de fato, que diz a nós se algo é útil ou inútil, importante ou não, valioso ou não. Não somos nós, não é a nossa igreja, não é a nossa comunidade, não é a nossa sociedade. É o valor absoluto de Deus e não o valor relativo de qualquer sociedade, qualquer segmento, qualquer religião ou de qualquer pessoa. Para nós, o entendimento é relativo. Para Deus, a sua verdade, ela é e sempre será absoluta. Ela é o que é. E o que é, eu posso até discordar, posso até não querer, mas ela nunca vai deixar de ser a verdade que ela é. Nós somos chamados para isso. Fomos chamados para amar uns aos outros. É o que 1 João diz. Se nós não amamos as pessoas que estão perto de nós, como vamos dizer que amamos a Deus? Ele usa essa expressão. Se não amamos a quem vemos, como vamos afirmar que nós amamos a Deus a quem nós não vemos? 1 Tessalonicenses 4,9, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. Nós estamos instruídos, fomos ensinados. Nós temos que amar uns aos outros. Nós somos chamados para isso, meus irmãos. O Pai nos chama, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O Filho nos chama, estamos falando no Deus triuno. O Pai nos chama ao amor, o Filho nos chama a amarmos uns aos outros. Vejam o que ele diz em João, capítulo 13. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. De novo, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. O problema que, um dos problemas que a gente enfrenta é que nós
Não estamos muito interessados em sermos discípulos de Jesus, não estamos muito interessados em muitas questões que são primordiais e essenciais segundo os evangelhos. Nós temos entendido ser primordial atitudes relacionadas com a igreja antes das atitudes e dos atos relacionados ao que Deus tem dito a nós ser a sua vontade, o seu querer e a sua santa verdade. O Pai, o Filho e também o Espírito. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo derrama o amor em nosso coração para que venhamos amar uns aos outros. E Paulo diz aqui, verso 2, ainda que eu tenha, ainda que. Há uma discussão aqui entre alguns estudiosos. Alguns têm afirmado que o apóstolo Paulo ele está assim aqui simplesmente tratando uma questão hipotética. Outros afirmam que Paulo está dizendo que a língua dos anjos elas existem e ele diz mesmo que eu as tenha. Eu creio que isso não é relevante, meus irmãos, para o que nós estamos tratando. Talvez para uma exegese mais profunda, uma análise mais profunda do texto bíblico e uma discussão das interpretações que são dadas, sim. Mas para nós é importante saber que Paulo está caminhando em direção, e provavelmente aqui uma situação hipotética, em direção ao resultado final, que é o amor. O que Paulo quer dizer aqui é: suponha que eu tivesse tudo isso em um grau máximo e inimaginável. Né? Suponha que eu tenha tudo isso. Não vamos entrar na questão de se existe ou se não existe isso. Né? Se de fato existir e Deus então conceder o dom de compreender uma língua que está além da língua humana, meus irmãos, haverá propósito nisso. Nada deve ser entendido e tomado sem que haja um real propósito de Deus para a edificação do seu povo, ou até mesmo para juízo. Suponha que eu fale a língua dos anjos, né? O autor coloca assim. Não é uma afirmação de que ele falasse a língua dos anjos, segundo esse autor. Né? Outros afirmam que a língua dos anjos existem e elas são reais. E ele está dizendo, mesmo que eu tenha recebido o dom para falar a língua dos anjos, né? Mesmo que isso aconteça. O fato é que, de alguma forma, aqui temos uma expressão retórica usada por Paulo. Ele está discursando ali na sua carta. Ele está dizendo, meus irmãos, que se ele fizesse tudo aquilo sem ser motivado pelo amor, que utilidade de fato teria a manifestação de qualquer um desses dons ou outros dons? Ele está discutindo a utilidade de um dom concedido por Deus, aliada ou não ao amor. Ele disse, se eu tiver tudo isso, vamos caminhar aqui para a linha teórica de uma suposição. Paulo está dizendo, mesmo que eu tenha todos esses dons indistintamente, tudo isso seria tão inútil e tão vazio como um símbolo que retine. Ou um sino bem barulhento. Né? Meus irmãos, o que o sino traz de útil depois que ele toca? Ele toca, pum, e vai embora o seu som. E Paulo usa esta figura para mostrar que fazer alguma coisa sem amor é um sino que toca, o seu som vai indo embora e daqui a pouco desaparece, que não perpetua. Ação sem amor não dá continuidade. Ela ressoa por pouco tempo e desaparece. É o que Paulo está afirmando. Aqueles nossos irmãos, eles se encheram tanto com o pensamento de que alguns dons eram mais valiosos do que o outro, que eles
começaram a entender que eles eram melhores do que os outros, ou que eles eram alguém privilegiado porque receberam esse ou aquele dom. Irmãos, usar os seus dons de uma forma que não haja amor dentro dele, na prática dele, vai mostrar que eu posso até me julgar melhor, mas diante de Deus isso não vai significar nada. Meus irmãos, ainda que eu fale, eu faça, eu realize, mas se não tiver por base, por lastro, por esteio, o amor que Deus concede a nós, nada disso, meus irmãos, de fato terá sentido. Como é que se caracteriza o amor? Primeiro, o amor ele é conhecido pelo que ele é. Paulo diz o seguinte: o amor, primeiro, ele é paciente, significa que o amor ele permite que a pessoa ela suporte os danos que uma pessoa causa a ela e ela não fica retalhando e não fique carregando consigo ressentimento. Alguém que ama age assim. A nova tradução na linguagem de hoje, ela começa o verso 4 da seguinte forma: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama? E quem ama, senão aquele que afirma que Jesus é nascido, é filho de Deus, nasceu em carne. Meus irmãos, quem ama, senão aquele que conhece ao Senhor, conhece o Evangelho? Então tem que se praticar, é resultado. Então o amor é paciente. E quem ama com esse tipo de amor, ele não guarda ressentimento. Ele vai com esse irmão que o feriu uma segunda milha. Não é só isso. É aquele que oferece outra face e que aguenta os insultos. Olha o que Jesus diz aqui. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir uma face direita, volta também a outra. É o que quer demandar contigo, tira-lhe a túnica e deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Essa é uma característica do amor, a paciência. O amor, ele tem um pavio longo. Ele não estoura rápido. A igreja de Corinto foi uma igreja em que as pessoas estavam sendo injustiçadas. Lembram-se do capítulo 11? Iam para as refeições em comum, a refeição que era para fazer com que os que tivessem menores condições tivessem uma refeição digna, uma refeição que, de fato, fosse uma refeição diferenciada, importante para eles. Mas a palavra de Deus diz que aquele ditado que diz que a justiça é cega, ali a justiça estava enxergando muito bem. Estava enxergando tão bem que estava enxergando o lado que era mais interessante. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Estão vivendo desse jeito. Qual é a resposta ao amor e à injustiça sofrida? Tinha que ser uma demonstração de bondade com os outros. O amor é benigno. O amor de Deus em nós vence o mal com o bem. Alguém fez mal a nós, meus irmãos, como devemos pagá-lo? Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. José é um exemplo disso. Quando olhamos para a história de José no Egito, nós vemos, meus irmãos, no final, quando ele recebe os seus irmãos, os irmãos têm medo dele, ele diz, não vou fazer mal a vocês. Ele vai e faz o bem. E ele entende que ali havia uma relação de propósito. José é exemplo desse tipo de amor. Ele, ao invés de vingança, ele não se ressente e ele demonstra amor para com seus irmãos. Primeiro, o amor
ele é conhecido pelo que ele faz. Depois, o amor é conhecido pelo que ele não faz. Você conheceu no texto. Ele não arde em ciúmes. Quem ama não age com ciúmes, nem alimenta ciúmes ou inveja. E não vamos imaginar que ciúme é coisa só de namorado ou de casais. De coisas também que pertencem ao outro. Né? O ciúme envolve um sentimento muito ruim de ver o outro com algo que nós gostaríamos e alimentarmos o nosso coração com ira. O amor não se ufana, significa que o amor não leva alguém a se engrandecer. Quem ama com o amor de Deus nunca ostenta suas próprias virtudes. Ele nunca faz algo para chamar atenção para si mesmo. Mas ele sempre vai fazer tudo possível para que toda a glória seja dada ao Senhor Jesus e não a ele. Ele não é soberbo, o amor não é arrogante, orgulhoso, não é exibido, não é extravagante. O amor não trata as pessoas com inferioridade. O amor inferioriza as pessoas. O que o amor não é, ele não é soberbo. Quem ama não procura própria honra e admiração para si mesmo. Ele não é inconveniente nas suas ações. O amor nunca se porta com indecência, desonra ou imoralidade. O cristão não pode ser uma pessoa vulgar, e não no sentido pejorativo da vulgaridade, mas ele não pode ser uma pessoa comum, ou seja, ele não pode ser uma pessoa que age como os outros agem, com inconveniência. Quem ama não entra na relação vulgar ou na relação da enxurrada que arrasta tudo. Ele é diferente. O amor nunca envergonha, o amor não fere, o amor não humilha as pessoas. Quem ama não faz isso. O amor, ele procura o bem-estar de todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Não é egoísta, né? Não procura os seus interesses. O amor não é egoísta, cobiçoso, avarento. O amor não pensa em si mesmo, ele pensa no outro. Não tem a cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O amor não se exaspera, quer dizer, o amor não se cansa de perdoar, né? Aquela historiazinha que nós temos, né? Eu perdoo, mas chegou o limite de perdoar, né? Eu perdoo, mas tudo tem limite. Qual é o limite do perdão? O limite do meu perdão ou do seu perdão é o limite do perdão de Deus. Lembram-se da pergunta de Pedro para com Jesus, com relação a isso? Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7? É 7 vezes? Jesus diz, não, 70 vezes 7. Ele disse, Senhor, mas para isso eu preciso de muita fé, aumenta a nossa fé. Aumenta a minha fé para eu perdoar o meu irmão toda vez que eu precisar. Jesus, você não precisa de uma fé grande, você precisa de uma fé autêntica. Isso é o que faz diferença na sua vida. Uma fé verdadeira, uma fé genuína. Uma fé que te faça crer que você deve perdoar alguém toda vez que for necessário. Meus irmãos, isso é para nós também. É para a nossa vida, no presente de cada um de nós. O amor te leva a fazer o bem para aquele que te dá muitas razões para você não amar. Jesus disse que virtude há em amar quem te ama. Quer amar quem gosta de você? Eu quero ver você amar alguém que você teria motivo para não amar. Olha essa expressão. O amor é demonstrado. Tira aquele azinho dali. O amor é demonstrado não apenas por causa de. Eu amo por causa disso, por causa daquilo. Mas eu amo principalmente apesar disso ou apesar daquilo.
Eu amo, apesar de ter me feito mal, de ter me pisoteado, de ter. Não porque ele não me pisoteou, ela não me fez mal, ela ou qualquer coisa desse tipo. Um exemplo, meus irmãos, Deus nos ama não por causa das nossas virtudes, mas apesar das nossas corrupções. Nunca nos esqueçamos disso. Nos ama apesar de. Ele não se ressente do mal, né? Tem gente, meus irmãos, que guarda ressentimento e sofre com isso. Tem aquele que guarda ressentimento, que o tempo todo está desconfiado das pessoas, o tempo inteiro imaginando que as pessoas querem fazer mal a ela e fica a vida inteira ressentida. Irmãos, o amor ele perdoa sempre, ele não vai guardar rancor. Difícil, mas é a direção que Deus nos dá. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a iniquidade. E o amor, ele não fica contente quando um ato de injustiça acontece com alguém que ele não gosta. O amor, meus irmãos, ele detesta a injustiça. O amor não celebra a maldade. O amor é puro. Quanto aqui o amor não detesta a injustiça, o amor detesta a injustiça. Tá? Uma correçãozinha. Os coríntios estavam se gabando do pecado que havia dentro, que eles estavam vivendo. Eles estavam se achando os melhores. Agora, vamos lembrar que o amor ele é conhecido pelo que ele faz. O que ele faz? Se alegra com a verdade. O amor de Deus está sempre do lado da verdade. Vamos nos lembrar disso. Mesmo quando isso traga um enorme desconforto e até mesmo um prejuízo, né? Jurar com dano próprio. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor sempre defende, o amor sempre confia, sempre tolera, o amor sempre preserva. O amor, ele vive uma relação de obediência, de fidelidade e de esperança com relação ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Porque, meus irmãos, nós estamos falando de um valor que nunca terá o seu fim. O apóstolo Paulo afirma isso. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Ele diz, o amor não acaba, mas se houver profecia, vai ter um dia que ela vai desaparecer. Se alguém fala em línguas, elas vão parar. Se temos um desenvolvimento científico tremendo, nosso tempo aqui vai passar. Meus irmãos, nós temos nessa relação dons que os nossos irmãos de Corinto valorizavam muito, particularmente o dom de línguas. Lembrem-se, nenhum desses dons eles são eternos. O único que é eterno é essa dádiva concedida por Deus que vai durar por toda a eternidade. O amor, ele dura para sempre, meus irmãos. A maior de todas as virtudes, o maior de todos os mandamentos, o cumprimento de toda a verdade de Deus está fundamentada essencialmente no amor. Se nós precisamos de uma evidência de que alguém ou uma comunidade espiritualmente ela está madura, meus irmãos, a maior manifestação dessa maturidade é a maneira como ela vive. E o amor é sinal de amadurecimento com Deus. É sinal de que ali existe verdadeira conversão e que é uma vida sólida vivida com o Senhor.
Paulo diz: agora permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Nós não vamos precisar de fé, não vamos precisar de esperança no céu, mas nós não vamos conseguir viver sem respirar a profundidade do amor que enche o nosso ser, meus irmãos, de algo profundamente necessário para os nossos relacionamentos, quer seja aqui ou depois. João diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O amor é a marca autêntica, verdadeira e única dos filhos de Deus, ou daqueles que são chamados, de fato, de cristãos, porque são pessoas que foram transformadas em Cristo Jesus. Sem amor, alguma coisa conta? De fato, meus irmãos. Sem amor, nada passa a ter importância. Portanto, dizer que conhecemos a Deus, que somos filhos de Deus e vivemos nos devorando uns aos outros, passando rasteira uns nos outros, odiando uns aos outros, rejeitando. Irmãos, Paulo está dizendo: eu posso fazer tudo, absolutamente tudo aquilo que na igreja parece ser sinal de espiritualidade, de maturidade. Mas se eu não tiver amor, não vai passar de sinal dele. Porque ainda que eu faça de tudo, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Em Cristo, meus irmãos, que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça. Nós vamos cantar um hino juntos agora e voltamos para encerrar esse nosso momento de meditação e reflexão na palavra do Senhor. Qual a dor desta vida é o amor
Vamos encerrar. Nosso Deus, a essência de todo o plano da redenção que o Senhor nos deu a conhecer está fundamentado no que o Senhor é, um Deus justo e um Deus amoroso. Senhor, a Tua palavra nos diz que o Senhor nos amou de uma maneira tão grande que nos deu a Jesus para que todos aqueles que um dia creram, que ainda crerão e têm crido no Senhor, não pereçam, mas tenham essa comunhão que nunca se perderá, que é a vida eterna. Senhor, nós agradecemos muito por isso, porque foi a manifestação do Senhor que nos ensinou a nos manifestarmos diante dos nossos irmãos também, porque nós temos essa condição de amar, porque o Senhor nos amou antes de todas as coisas. O Senhor nos amou primeiro. Nos ajude, Senhor, nos ensine a amar como precisamos, amar de forma verdadeira, a quebrar mais e mais o nosso orgulho, a quebrar mais e mais, Senhor, tudo aquilo que, de fato, não vem em direção ao Senhor e não é do Teu agrado. Sim, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo seja com a sua vida e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe e Deus te guarde na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Salmo 119, 4. Os mandamentos de Deus são a vontade expressa dele para nós. Não são meras sugestões, são ordenanças. São nossa única regra de fé e nosso único código de conduta. Não são apenas boas sugestões, mas ordens expressas. Não temos a permissão para obedecê-los apenas quando nos convier. Deus não nos pediu para cumprirmos seus mandamentos, Ele nos ordenou. Ele não ordenou para cumprirmos seus mandamentos descuidadamente, mas à risca. Obediência parcial é desobediência total. Os mandamentos de Deus são as cláusulas pétreas da vida cristã. Observá-los é enveredarmos-nos por caminhos deliciosos. Desobedecê-los é nossa própria ruína. Onde os mandamentos de Deus são desprezados e até escarnecidos, reina o caos espiritual e o colapso moral. Onde os homens escarnecem da santidade ordenada pelos mandamentos de Deus, a família entra em decadência e a sociedade se corrompe. Os mandamentos de Deus precisam ser conhecidos e amados. Eles nos foram dados para os cumprirmos à risca. Precisamos ser zelosos para fazer tudo quanto o Senhor nos ordenou. Não podemos nos desviar para a direita nem para a esquerda. Obediência integral é o que Deus requer do seu povo. E você? Tem observado a palavra de Deus? Tem obedecido os preceitos divinos? Simplesmente obedeça.